Depois dos acontecimentos do dia 7 de outubro, em que o Hamas fez um ataque surpresa contra Israel, os ataques de Israel contra a faixa de Gaza estão gerando uma reação regional no Oriente Médio, no mundo árabe e no mundo muçulmano, que está além da reação dos estados, da condenação dos estados. A sociedade desses países vem se manifestando de uma forma muito incisiva, já que nós vemos inclusive distúrbios acontecendo nas ruas e ataques de grandes grupos de pessoas, de verdadeiras multidões, que dirigem as suas manifestações contra prédios diplomáticos de Israel ou dos Estados Unidos. Essas manifestações incluem países que não são árabes, como a Turquia e o Irã, mas também inclui países que são árabes, mas mobilizam uma população que não é exclusivamente muçulmana, como aconteceu no Líbano, no dia chamado Dia de Ira, convocado pelo Hezbollah para acontecerem manifestações contra Israel. Você teve a participação de pessoas da comunidade cristã ortodoxa, membros do Partido Comunista e do Partido Nacionalista Sírio. Fora isso, também aconteceram escaramuças militares. Israel bombardeou 2 aeroportos na Síria, em Alepo e Damasco. Israel também está num conjunto de escaramuças e confrontos com os elementos armados do Hezbollah no sul do Líbano, isto é, um confronto entre o norte de Israel e o sul do Líbano. E no Iraque, uma base norte-americana sofreu um ataque que provavelmente está ligado a milícias pró-iranianas. O Irã também fez declarações que podem ser interpretadas de várias formas, dizendo que Israel vai sofrer consequências caso concretize uma invasão por terra da faixa de Gaza. Claro que isso pode dizer várias coisas, essas consequências elas podem ser entendidas no plano de uma guerra irregular, de ataques que Israel vai sofrer em outras frentes, e não necessariamente quer dizer que vai começar uma guerra formal entre Irã e Israel, e não necessariamente essa situação é uma situação ruim para o cálculo político de Israel. Todos os atores dentro desse conflito estão jogando com risco. Claro que se um deles toma uma atitude muito audaciosa, os outros vão tentar responder com audácia para mostrar que não foram afetados, para mostrar que mantêm a sua posição, e isso pode gerar uma escalada descontrolada e se converter numa guerra. Mas também existem outras opções bastante plausíveis, a começar pelo fato de que nessa situação, quem está sofrendo com manifestações, com insatisfação popular, no mundo árabe e nos países muçulmanos, não é Israel. Por mais que sejam as manifestações contra Israel, condenando Israel, essas manifestações elas são problemas, sobretudo, para os governos. A própria autoridade palestina, que serve como uma administração nos territórios, numa parte dos territórios ocupados por Israel, não é um governo de um país soberano, ela vem sofrendo com as manifestações na Cisjordânia que se dirigem contra a autoridade do Fatah e do Mahmoud Abbas, não só contra a ocupação israelense. Então, isso não necessariamente é um problema para Israel. Do ponto de vista da estratégia de Israel, o que eles estão buscando e estão ganhando nesse momento é que depois de um período em que o governo Biden exigia maior moderação do governo israelense, fazia uma certa pressão sobre o governo israelense, sobre esse gabinete israelense, agora ele está oferecendo apoio total, pelo menos nesse contexto do conflito. E nessa situação, os Estados Unidos ele pode ter mais desconfiança até de seus aliados árabes e dos países muçulmanos, enquanto se aproxima de Israel. Então essa situação ela serve a uma estratégia que é conveniente para o Estado israelense e para o governo, para o gabinete que está controlando Israel nesse momento. Dentre os desfechos possíveis, eu quero pontuar que os atores dentro desse conflito, por mais que eles possam tomar decisões audaciosas e que mesmo num jogo limitado as retaliações tendem a escalar, porque um ataca o outro e o outro quer retalhar atacando um pouco mais forte, mesmo assim eles têm um jogo racional de procurar preservar suas forças, os seus ganhos e de antecipar perdas até de uma forma que não necessariamente é racional, mas é uma antecipação de perdas catastrófica. Independente desse aspecto abstrato do jogo de interesses, do conflito, nós podemos dizer que existe sim um potencial
para uma solução negociada desse conflito iniciado no 7 de outubro, porque existe a base para isso. Israel pode fazer concessões em termos de governança da Cisjordânia, sobre sua política de assentamentos ou sobre a gestão de Jerusalém, sobretudo dos lugares sagrados, né, sobretudo da situação da Mesquita de Al-Aqsa, assim como o Hamas pode fazer concessões em relação aos seus ataques. Isso pode ser negociado. E esses atores já negociaram antes, contrário do que muitas pessoas acreditam, e infelizmente não vem sendo lembrado na grande mídia e nas discussões que estão sendo feitas a respeito desse momento. No manifesto político do Hamas de 2017, por exemplo, você não só tem as reivindicações de direito ao retorno com compensação, como você tem uma menção clara de que o Hamas está disposto a aceitar um Estado palestino com as fronteiras pré-67, capital Jerusalém, por mais que não ofereça o reconhecimento da legitimidade de Israel, que seria pré-condição para negociações de alto nível, negociações de paz como aquelas dos anos 90, como aquelas de Oslo, da parte de Israel. Em 2004, o líder espiritual e fundador do Hamas, o Ahmed Yassin, já tinha colocado que o grupo aceitaria uma trégua de longo prazo se Israel se retirasse dos territórios ocupados a partir de 67 e reconhecesse um Estado palestino. O Al-Rantisi, que era uma das lideranças políticas, ele manifestou a mesma posição, mas os dois foram mortos em 2004. Israel quis passar um recado naquele momento. O próprio Ahmed Yassin era um homem tetraplégico, quase cego, já velho, estava saindo de uma oração de sexta-feira, que é o ritual importante na mesquita para os muçulmanos, ritual semanal, e ele foi morto por um ataque aéreo dentro do que seria praticamente o início desse conflito em que o Hamas cumpre um papel mais importante dentro do conflito palestino-israelense. Claro que o Hamas, que durante a Segunda Intifada fazia uma campanha de ataques contra civis e militares, inclusive ataques suicidas, ia reivindicar isso, uma concessão nesse sentido, como uma conquista da sua política de resistência, como eles reivindicaram a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza em 2005, que foi uma questão problemática, porque o próprio Fatah entendeu aquilo como uma derrota, porque a retirada foi unilateral. Israel não falou com os palestinos para fazer isso, por mais que fosse algo bom para os palestinos, foi algo como se fosse simplesmente uma política de Israel, e que foi compensada com mais assentamentos na Cisjordânia. E, claro, do ponto de vista do Fatah, isso também fortaleceu o Hamas. O Hamas também se beneficiou do que foi o sufocamento político e financeiro da autoridade palestina por parte dos Estados Unidos entre 2002 e 2007. E nós precisamos ter em perspectiva que o primeiro atentado suicida do Hamas contra um alvo exclusivamente civil dentro de Israel foi em abril de 1994, matando 8 pessoas, ferindo outras 55, e ele foi feito em retaliação ao massacre da Caverna do Patriarca, em que um militante radical sionista fuzilou fiéis muçulmanos, ferindo mais de 100 e matando 29. O movimento responsável por esse atentado na Caverna do Patriarca era o Kash, um movimento sionista de ultradireita e ultra-religioso que foi banido em Israel. Mas apesar disso, hoje você tem um membro do Kash, um membro da juventude do Kash, e que mantinha um retrato do autor desse atentado no governo de Israel, que é uma das figuras mais provocativas do governo de Israel, que tem uma responsabilidade pelos últimos conflitos que aconteceram na Cisjordânia, que é o Itamar Ben-Gvir. Então o conflito hoje ele não remete só a 1948, ele remete a 1994, quando esses dois movimentos aparecem em função desses atentados e agora se confrontam ocupando posições diferentes, mais fortes dentro da Palestina, no caso do Hamas, e dentro de Israel, no caso do Kash. Em 2008, você teve um cessar-fogo importante entre Israel e o Hamas, em que o Hamas se comprometeu em preservar a segurança de Israel, controlando ações de outros grupos, além de não realizar suas próprias ações. Eu não vou me debruçar aqui nas violações de cessar-fogo durante 2008, mas, de toda maneira, fora as violações que foram cometidas por Israel,
você teve violações que partiram do grupo Jihad Islâmica, que não concordava com o Hamas, e é um grupo com um programa político mais radical, que não tem propostas em relação à fronteira de 67. É simplesmente um grupo que declara que quer manter a resistência. Ele realizou ataques contra o Estado de Israel, inclusive é um grupo mais próximo do Irã. E, em parte, esse foi um dos motivos para a ruptura desse cessar-fogo. Mas ele foi um cessar-fogo acordado entre Hamas e Israel através da mediação do Egito. Geralmente, essas negociações, quando elas são feitas entre Israel e Hamas, elas giram em torno do bloqueio de Gaza. Então, o Hamas diz que está lutando para que termine definitivamente o bloqueio de Gaza. Ou seja, para que exista uma livre circulação de pessoas e mercadorias a partir da faixa de Gaza. E isso inclui também o fim do bloqueio naval e o fim do controle aéreo de Israel, em última instância, daquele território, o que é praticamente uma reivindicação de soberania, uma reivindicação de controle efetivo das suas fronteiras. A partir de 2008, o Hamas afirma o seu controle sobre a faixa de Gaza e ele reivindica negociações a partir dessa posição. Ele reivindica, inclusive, o reconhecimento ocidental. E nisso ele tinha apoio político da Turquia e, sobretudo, o apoio político-financeiro do Catar. As pessoas falam muito do apoio do Irã. O próprio Estado de Israel fala muito de apoio iraniano e persegue essa política de confrontação com o Irã, enquanto deixa o Catar de lado. O Catar possivelmente ainda é o principal apoiador do Hamas. A direção política do Hamas continua vivendo no Catar. E quando a gente pensa nesse contexto de 2008, 2009, eu vou lembrar a vocês que o Catar é um importantíssimo aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. E continua sendo uma base aérea importante para os Estados Unidos, assim como o Catar foi um centro de comando da invasão norte-americana do Iraque em 2003. Turquia é um país que fazia parte e ainda faz parte da OTAN. E os problemas do Erdogan com o Ocidente, as contradições do Erdogan com o Ocidente ainda não tinham se desenvolvido. O próprio Hamas, o Khalid Mishal, que era o secretário-geral do Hamas, ele saudou a eleição do Obama, dizendo que a posição do Obama parecia muito melhor do que a do Bush e que ele esperava algum tipo de solução negociada que passasse por um apoio dos Estados Unidos. Essa era a linha não só do Hamas, mas da organização que deu origem ao Hamas, uma organização que atua no Oriente Médio, que é a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, ela conseguiu vencer as eleições no Egito depois da queda do militar Hosni Mubarak, e isso foi muito importante para o Hamas. A Irmandade Muçulmana seguiu uma linha ali de não antagonizar os Estados Unidos, mas caminhar junto dos Estados Unidos. A Irmandade Muçulmana da Síria, ela foi, de certa forma, num primeiro momento, a principal direção política da rebelião contra o governo do Bashar al-Assad, o governo da Síria, que é um inimigo histórico de Israel. Até porque Israel ocupa uma parte do território da Síria, as colinas do Golã. O Catar foi fundamental para apoiar a Irmandade Muçulmana no Egito, os rebeldes na Síria, ou uma parte dos rebeldes da Síria, e o Hamas na faixa de Gaza. Naquele momento em que ocorria a guerra da Síria, em que um aliado iraniano, o Bashar al-Assad, estava sendo atacado, e o Hezbollah participou dessa guerra para combater grupos ligados à Al-Qaeda e o próprio Estado Islâmico, criou-se um afastamento entre o Hamas e essas forças ligadas ao Irã. O Hamas eventualmente até revisou a sua política e pediu desculpas para o governo em Damasco. Isso mais ou menos no mesmo momento que o Khalid Mishal deixou a secretaria-geral do movimento Hamas e quem assumiu foi o Ismail Haniyeh. Então, a partir de 2018, você tem essa aproximação mais profunda, uma reaproximação com a República Islâmica do Irã. E em 2018 você também tem duas coisas importantes. O Trump no governo dos Estados Unidos, que apoia a direita israelense com mais radicalidade, apoia a reivindicação de Israel de colocar Jerusalém como capital do país, o que para o Hamas foi uma espécie de declaração de guerra, segundo o que eles falaram oficialmente. Mas foi também um período em que o governo Netanyahu de Israel negociou com o Hamas para voltar ao status e o nível de bloqueio de Gaza e as relações voltarem para o status de 2014. E nesse momento, Israel concordou
em canalizar o financiamento do Catar para o Hamas na faixa de Gaza. Israel canalizou esses recursos para o Hamas dentro do que era ali um acordo de cessar-fogo, que o Hamas deveria cessar ataques contra Israel e, sobretudo, controlar os ataques do seu braço armado que estavam sendo feitos com balões incendiários. Então, 2018, esse status quo anterior, ele já mostra um momento em que o governo de Israel negociou com o Hamas e chegou num modus vivendi com o Hamas. Agora Israel está oferecendo, para usar até a expressão do Haaretz, um novo conceito, o conceito de que o Hamas seria igual ao Estado Islâmico, igual ao Daesh, o que pode trazer novos problemas. O Haaretz também é muito crítico do conceito anterior, de tratar o Hamas como um ator político da forma que o Netanyahu estava tratando. E, na verdade, eu até faço uma análise estratégica que, naquele momento, parece que existia uma tendência de formação de estados religiosos na região. Você vê até o próprio Estado de Israel se tornando cada vez mais religioso, enquanto Netanyahu estava disposto a oferecer essas condições para o Hamas em Gaza, fortalecer o Hamas, um movimento islamista em Gaza, enquanto intensificava o processo de colonização e dominação da Cisjordânia. Agora, se Israel quer implementar esse novo conceito, eliminar a direção do Hamas, impor um preço de sangue muito alto para o Hamas, que o Hamas deve deixar de existir, cabe fazer a pergunta: o que vai entrar no lugar do Hamas? Israel vai ocupar, de fato, a faixa de Gaza? Eles vão garantir a segurança da faixa de Gaza? Porque não só existe um grupo pró-iraniano como o Jihad Islâmica Palestina e seu braço armado, o Al-Saraya, mas esse grupo ainda ele é islamista, mas dialoga com marxistas, com nacionalistas, ele não é uma seita que vai perseguir religiões. Só que, além do Jihad Islâmica Palestina, que já é mais radical em relação a Israel do que o Hamas, você tem a possibilidade de surgirem movimentos que até então eram irrelevantes. Ora, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, o próprio al-Baghdadi, que vai ser o primeiro califa do Estado Islâmico, em 2008 entraram num certo conflito de palavras com o Hamas, pois condenavam o Hamas como um movimento de apóstatas, um movimento nacionalista, um movimento que não ia fazer nada pelos muçulmanos. E o próprio Daesh, o Estado Islâmico, é um movimento baseado na ideia de que não deve existir um nacionalismo palestino. Com a destruição do Hamas, que nos últimos anos, isso também é bem documentado, vem reprimindo forças salafistas, tanto do ponto de vista ideológico, como pequenas células que estavam se armando na faixa de Gaza, inspiradas por esse tipo de ideologia, sem o Hamas, será que elas vão ficar mais fortes? Fica essa pergunta. Por esse caminho, também é muito bom lembrar de que o Hamas ele se beneficiou de uma política do Estado de Israel quando este ocupava a faixa de Gaza. Quando o Egito, do Nasser, controlava a faixa de Gaza, isso antes de 67, a Irmandade Muçulmana era perseguida. Israel achou que era uma boa ideia estimular esse movimento, já que ele já tinha sido perseguido pelo Egito, e porque ele servia como contraponto ou um contrapeso para as forças dominantes do nacionalismo palestino, que era o Fatah e os comunistas da FPLP. Nos anos 80, quando surge o Hamas, Israel ainda mantinha essa política, e isso foi declarado inclusive pelo governador militar de Gaza israelense, que governava naquela época, para jornalistas anos depois. Então, se o Hamas substituiu o papel protagonista do Fatah e o papel protagonista da FPLP, o que vai substituir o Hamas? Os que acham que uma eventual destruição do Hamas vai resolver o conflito e não vai dar lugar a nenhum outro grupo, esses estão enganados e estão esquecendo de olhar a contradição que gera esse conflito, a origem desse conflito, que está no fato de que ainda existem pessoas árabes que vivem ali, que têm um passado ali, muitos foram expulsos das suas casas e continuam sendo humilhados pela dominação e pela hegemonia do Estado de Israel. Enquanto existem essas condições, dentro dessa contradição, algum movimento vai surgir.